Muito bom dia, Calebs. Vamos a mais um estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus? É uma pergunta, tá? E essa pergunta cabe a você responder se você é ou não é filho de Deus. Só você tem essa certeza, tá certo? Vamos então fazer uma oração para dar início ao estudo desse livro. Curve aí a sua cabeça, sentado mesmo. Pai Santo, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos uma direção, meu Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que venhamos deste estudo de hoje colher frutos para a salvação. Dai-nos o entender do que o Senhor quer falar conosco. Orienta-nos para que não venhamos ser enganados pelas religiões desse mundo. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego cada pessoa, cada alma aqui presente que vai assistir essa aula. Que o Senhor abra o entendimento dela e que o Senhor tire as dúvidas dela através desses ensinamentos que o Senhor vai nos dar nesse dia. Em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém. Hoje nós vamos na aula 10 do livro Somos Todos Filhos de Deus. Nós estamos na página 32 e a mensagem de hoje é essa: como nasceu a religião. Como que ela nasceu? Da onde ela surgiu, para onde ela veio, para que serve? Nós vamos meditar nisso hoje, tá? Diz assim: em termos gerais, a religião é definida como um culto a divindades, a crença na existência de uma força sobrenatural de observância e de preceitos religiosos. O apóstolo Tiago é muito objetivo em definir a religião. Lá no livro de Tiago, no capítulo 26, no versos 26, capítulo 1, versos 26 e 27. Diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refleia a sua língua, antes o seu coração da religião desse é vã. Temos que frear a nossa língua e também o nosso coração, porque senão a nossa religião é vã. Porque do que adianta você ter religião e falar o que vem à sua cabeça, ofendendo pessoas e fazendo as vontades do seu coração. A sua religião, ela é vã. E ele diz mais, no versículo 27. A religião pura é imaculada para com Deus e Pai. É esta visita os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guarda-se da contaminação deste mundo. Então você vê, visita os idosos, as viúvas e os órfãos. Eu pergunto para você, você tem feito esse tipo de visita para essas pessoas quando estão atribuladas? Talvez não. Então, religião é isso, é você cuidar do seu próximo. É você estender as mãos àqueles que estão necessitados. Muitas vezes, você só vem à igreja e vai para casa, só cuida do seu umbigo e não se preocupa com aqueles que estão precisando de ajuda. Religião é ajudar o próximo, é estender as mãos a quem precisa de uma força. Vamos agora dar sequência aqui à leitura. Sem mencionar
os cerimoniais, ele diz que a religião é um conjunto de atitudes tomada em relação a Deus. É um conjunto de atitudes tomado em relação a Deus, a si mesmo e ao seu semelhante. De acordo com o ponto de vista dos antigos profetas e com a revelação do Novo Testamento, Tiago nos mostra que a verdadeira fé religiosa depende do que acontece no interior da pessoa, no que diz respeito a uma transformação moral e de seu caráter, voltando para o Senhor. Este conjunto de ação leva a pessoa a ter uma vida moldada na palavra de Deus. E os cumprimentos dos ritos ou meras observância de preceitos religiosos não configuram uma vida de comunhão com Deus, como vemos no livro do profeta Miqueias. Olha o que diz o profeta Miqueias. Ele te declarou, ó homem que é bom, o que é que o Senhor pede a ti. O homem que é bom atende o que o Senhor pede a ti. Se não pratica justiça e ame a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então veja, quais são a condição de uma pessoa que tem a sua religião. Estender as mãos para o próximo, que ame o seu semelhante, que ande em amor e com humildade. Tem pessoas que dizem que é crente e anda só com a cabeça levantada, não olha para os menos favorecidos, só se preocupa consigo mesmo. A religião, ela é exatamente isso. Ela só se preocupa com ela e mostrar para ela que ela está bem com Deus. E não se preocupa com o seu semelhante. Miqueias está lá no livro de Miqueias, capítulo 6, no versos 8. É certo que a religião não nasceu do trono de Deus. Vou ler de novo, tá? É certo que a religião não nasceu do trono de Deus. Se isso tivesse acontecido, ela não serviria para dividir os seres humanos, como acontece nos dias de hoje. Ela, em vez de desunir, se ela tivesse nascido de Deus, porque Deus quer unir todos, ela não dividiria o homem. Tem pessoas de religião que não falam com outros de outra religião, porque se considera melhor, superior. Só eles são de Deus. Queridos, cuidado com a religião. Não seja religioso, seja de Deus, de Jesus. A verdade é que o diabo criou esse meio para separar a criatura do Criador. A religião afasta a pessoa de Deus. E quanto mais religiosa ela é, mais distante ela fica. Aqui não dá para mim mais, porque tem uma parede aqui atrás de mim. Que era para você poder entender o que a religião faz em relação a você e o seu Criador. Só te afasta, te distancia. De forma
imperceptível, não dá para perceber, tá? É imperceptível. Mas basta observar que os maiores inimigos do Senhor Jesus Cristo foram justamente os religiosos. E que o Senhor fez a eles para ser odiado por eles. O que Jesus fez para eles? Vamos ver? Curou os enfermos, libertou os oprimidos, deu vista aos cegos, ressuscitou os mortos, enfim, simplesmente fez o bem aos que o invocaram. E quando você está fazendo o bem para alguém, os religiosos se levantam contra você. Porque a religião não foi feita com esse fim, foi só para mostrar que eu tenho uma posição, que eu sou melhor que você. A religião, enfim, mostra isso bem descaracterizadamente. Quando Adão e Eva caíram em tentação, logo perceberam que estavam nus. Por sugestão diabólica, tomaram folhas de figueira e cobriram o seu corpo. Porém, aquelas folhas não tinham consistência para desempenhar essa função. Como é que você vai usar uma folha de figueira, folha de mato, para cobrir a sua nudez? A folha tirou da árvore, ela vai secar e amanhã está murcha e depois seca e vai quebrar. O diabo sugeriu o caminho mais fácil, não é assim? Sempre o caminho mais fácil é o caminho que o diabo sugere às pessoas. Sugeriu o caminho mais fácil ou a solução ilusória que dão a sensação de bem-estar. Esse é o trabalho do diabo. Iludir você e te dar uma sensação que está tudo bem, tudo bem. Esses dias eu encontrei um senhor evangelizando. Eu falei, senhor, como é que o senhor está? Ele falou, eu estou bem. Tá, tudo bem. Aí nós começamos a conversar, ele está com câncer. Como é que a pessoa está bem com câncer? Isso é a religião, só engana. Ele disse que estava bem, mas está com câncer. Se você está com câncer, você não está bem. Está precisando de ajuda. E, de repente, a sua enfermidade não é física. A sua enfermidade é espiritual. Uma oração, uma palavra pode te livrar deste mal. O roubo, por exemplo, é o caminho mais rápido, mais fácil de você possuir aquilo que quer ou que deseja. A mentira, uma mentirinha assim, é a maneira mais rápida de se livrar de um problema. No momento, tá? Mas lá na frente, o problema volta porque a mentira é desmascarada. Assim também a religiosidade é a forma mais rápida para se obter a falsa sensação de bem-estar ou de dever cumprido. Quando Deus chamou Adão e Eva e os encontrou vestidos de folhas de figueira, imediatamente ele providenciou uma veste adequada para eles. Sacrificou um animal e da sua pele fez roupa para o casal. A nudez deles simboliza o pecado. A folha de figueira simboliza a religião. Ou seja, o meio inconsistente para resolver os efeitos gerados pelo pecado. A pele do animal representava a salvação. Porque depois que Deus fez a veste dele de pele, eles ficaram com a sua nudez
coberta. Esse primeiro sacrifício que Deus fez do animal caracterizou o que mais tarde seria feito com o Filho de Deus, para cobrir os pecados dos que nele crescem. Para o ser humano estar em comunhão com Deus, ele deve também sacrificar a sua vida. O sacrifício exigido pelo Senhor é o qual nos referimos, é esse. Esse é o sacrifício, tá? Escuta aí. Que sigamos em obediência à sua palavra, resistindo diariamente à nossa carne, que naturalmente inclina-se para as coisas desse mundo e para o pecado. Então, quando Deus fez aquela veste para eles, aquilo ali representava o sacrifício, a salvação da nudez, da vergonha deles. Deus cobriu a vergonha deles. E o Senhor Jesus fez isso por nós. Ele tirou todos os nossos pecados, as nossas culpas, e nos deixou lavado, limpo, preparado para a salvação eterna. Nós vamos iniciar uma oração aqui, e o coordenador vai terminar essa oração aí com você. Por gentileza, fique em pé e nós vamos falar com Deus. Semana que vem nós vamos falar do engano religioso, tá? Nós começamos na página 32 e paramos na 34. Semana que vem voltamos. Vamos fazer uma oração? O coordenador vai dar sequência. Curva a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor pela tua direção, pela tua proteção e pedimos, meu Pai, conserva o nosso nome no livro da vida, não nos deixe cair nas tentações desse mundo, nem no diabo e nem nas tentações da carne, mas conserva a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida para todos nós.